Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui na nossa live, mais uma live sobre o Recife 500 anos. A gente já começou essa série semana retrasada. Tivemos uma conversa com Guilherme Cavalcante sobre a criação da Ares, como o plano Recife 500 anos foi construído de forma participativa, mais de 5 mil colaboradores, sociedade civil, entidades, enfim, um plano construído de forma bastante colaborativa e participativa. Semana passada a gente conversou com Simone Souza, né, um especialista aí na área de meio ambiente. A gente conversou sobre clima, sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade, dentro da perspectiva da resiliência ambiental, né, que é um dos caminhos estratégicos do Recife 500 anos. A gente entra agora, a partir dessa semana, num momento importante da nossa democracia, um momento importante para a cidade, um momento decisivo, eu diria, onde, no caso específico dos municípios, né, onde vai haver eleições agora em 2020, a gente conclui a etapa de escolha dos candidatos a prefeito ou prefeita da cidade. E essas lives, elas são uma oportunidade da gente engajar mais pessoas no debate, não apenas no debate no período eleitoral, mas esse período eleitoral é uma forma muito particular da gente engajar cada vez mais pessoas, né? A gente tem essa certeza, né? E a gente tem tentado colaborar ainda mais com esse debate, né? A gente precisa ouvir, né? A gente se colocar e ouvir os candidatos e candidatas a prefeito do Recife, sobre o que eles pretendem fazer, não apenas para os próximos 4 anos, mas sobretudo o que é que eles pensam do futuro da cidade. Em 2037, Recife fará 500 anos e o Recife 500 anos é justamente a consolidação desse desejo, né, através de um documento que foi construído a muitas e muitas milhares de mãos na nossa cidade, né? São 6 caminhos estratégicos, 61 projetos, são 6 grandes transformações, 61 projetos, 17 caminhos estratégicos. E é sobre esses caminhos estratégicos que a gente vem conversando semana a semana com um convidado que a gente traz aqui, algum especialista no tema, alguém que tem, de fato, o que contribuir, o que dizer nesse debate. E o nosso caminho estratégico que a gente vai discutir hoje chama cidadania ativa e responsabilidade social. E isso tem muito a ver conosco, né, com a própria área, né, porque um dos nossas principais características, um dos conceitos fundadores da Ares é justamente a colaboração e articulação. Desde a própria concepção do plano Recife 500 anos, mas em todos os projetos que a gente executa, a gente busca sempre esse diálogo com a sociedade civil, com as entidades, com os movimentos sociais, com a população em geral, né, num trabalho de cooperação que a gente acha muito importante, de colaboração mútua, né, nós, a cidade colaborando conosco, nós com a cidade, e a gente sempre trabalha nessa articulação visando sempre o futuro do desenvolvimento do Recife e, de certa forma, na medida do possível, influenciar políticas públicas que trazem consequência aí para o nosso dia a dia. E um dos grandes desafios desse caminho estratégico, né, cidadania ativa e responsabilidade social, primeiro, esse movimento político que a gente vive de muita polarização. Isso não é um fenômeno particular do Recife, isso é um fenômeno mundial, né? Isso tem acontecido em todo o planeta, né, eu diria, né? Isso tem se exacerbado. Então, esse momento de articulação, de integração, de colaboração é muito complicado num momento como esse, né? Traz mais dificuldade ainda. E tem um outro aspecto que eu gostaria de destacar sobre nós, recifenses, sobre a nossa cidade, fazer uma crítica a nós, né? A gente tem muita preocupação, tinha, né? Eu diria que eu acho que isso vem mudando um pouco, mas tinha muita preocupação muito mais com o que acontecia da porta para dentro do que da porta para fora, como se o da porta para fora não fosse também a nossa casa, né? Então a gente precisa entender que o que está além do portão da nossa casa ou da porta da nossa casa, calçada, rua, rio, o ar, o céu, o ambiente construído, os parques, enfim, tudo que envolve a cidade é também a nossa casa, né? E a gente precisa colaborar para que essa casa seja sempre organizada e atenda os desejos e, na verdade, o que a gente precisa como cidade. Então, assim, é preciso ampliar o protagonismo dos atores sociais, né? Ampliar o diálogo, tornar as nossas ações
cada vez mais participativas e colaborativas. E é por isso que hoje eu trago aqui para conversar com a gente um cara que é um amigo de longas datas, é um amigo meu, que teve a felicidade lá atrás e a grande ideia lá atrás de criar uma startup, uma plataforma que chama-se Colab, né? Ele é o CEO do Colab, Gustavo Maia. E essa plataforma é uma plataforma de colaboração, o próprio nome já está dizendo, né? O cidadão podendo participar do cotidiano da sua cidade, é uma pessoa que pode agregar muito, trazer muita coisa boa para esse debate. E eu vou convidá-lo aqui para se juntar a nós, Gustavo Maia. E você, Gustavo, eu não vou falar muito do Colab, vou deixar que você fale, se apresente, fale um pouquinho do Colab e depois a gente começa uma conversa aqui sobre tudo que envolve esse tema. Deixa eu lhe trazer aqui para dentro. Vamos ver aí se deu certo. Voilá, Olha aí, chegou. apareci. Gustavo. Isso aqui, veja a diferença do seu backstage do que o do meu, tá vendo? Tá vendo como é que são essas coisas? Tá Acabei de vendo? chegar aqui. Tô no interior de São Paulo, aqui enfim, em Piracá, é uma cidade no interior. Mas eu estava em São Paulo, peguei a estrada para chegar aqui com 30 minutos de antecedência para fazermos nossa deliciosa live. Muito bem. Conte aí pra gente um pouquinho do Colab, a ideia do Colab, como é que ele se conecta aí com esse caminho estratégico aí do Recife 500 anos, para a gente começar a nossa conversa. Boa, Marquinhos, primeiro obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo que está assistindo aqui. Vou contar um pouco a história do Colab. Eu sei que tu conhece bastante, principalmente do começo, onde eu diria que foi uma das pessoas que contribuiu, inclusive, para que o Colab nascesse, para que ele fosse criado. O Colab ele vem de experiências, e eu gosto muito de deixar isso claro. Assim. Ele vem de experiência que eu particularmente tinha, Paulinho, que é meu sócio, que tu conhece também muito bem, e que a gente tinha com política, com campanhas políticas, com tecnologia, com internet. Basicamente, a gente é uma empresa de marketing digital, você deve lembrar QuickSight na época, e a gente fez várias campanhas para candidatos a prefeito, vereador, deputado estadual, federal, governador, senador. Algumas dessas a gente trabalhou junto, inclusive em parceria. Era uma empresa que no dia a dia lidava cara, só com o mercado privado, a gente nunca tinha trabalhado com o poder público, mas por uma paixão pela política que eu sempre tive, Paulinho também muito envolvido, assim. Eu, pelo menos, não tenho ninguém na minha família que seja da política, e também não tenho nada contra quem tem, obviamente. Mas não tinha e gostava da política, vamos discutir, vamos discutir. E foi na época a gente fez um site em 2008 do PT de João da Costa, que era o candidato a prefeito de Recife, e de Elias Gomes do PSDB de Jaboatão. 2012, em campanha, a gente trabalhou em várias cidades. Eu me lembro que trabalhou no interior de Minas, trabalhou em Guarulhos, trabalhou, enfim, em várias cidades pelo país. Mas aí, finalmente, foi numa pré-campanha em Recife. Na época, a gente estava trabalhando com o Raul Henri, deputado federal, foi vice-governador, e hoje é deputado federal novamente. E a gente trabalhando numa pré-campanha com o Raul, a gente começou a ver. É a primeira campanha em 2012 que tem. Que a eleição está no Facebook, assim, porque 2008 era Orkut, sei lá que diabo de rede social a gente tinha, não tinha nada. 2010 era Orkut ainda, já existia Facebook, mas no Brasil não tinha nada, se não tinha gente. E aí Twitter era a grande ferramenta, a gente fez a campanha para governador na época. Mas em 2012, naquela eleição, foi a primeira eleição que Facebook é a grande ferramenta. Eu me lembro, eu tenho até hoje os slides, e eu me lembro para a gente falar com o Raul antes, eu lembro de dizer, Recife tinha 760 mil pessoas no Facebook, já em 2012. 760 mil pessoas é 50% da população de Recife. Não é brincadeira, não. E aí a gente trabalhando nessa pré-campanha, a ideia era, vamos, ao invés de Raul ser um cara que fica falando, como até 2012 era a coisa mais comum da política, que era o político fica falando e as pessoas escutam, né? O político fala na televisão e as pessoas escutam no sofá de casa. Com a primeira eleição numa rede social funcionando bem, como era o Facebook, era a primeira eleição onde a troca ia acontecer muito bem. E aí a gente veio com essa ideia de, vamos fazer um programa de governo colaborativo, vamos ouvir as pessoas, pergunta, ao invés de dizer. E aí isso começou a dar uma bombada muito grande. Raul fazia enquete, que era qual é o principal problema do Recife. E aí, eu não sei se tu lembra disso, Marquinhos, mas era 30 mil, 40 mil, 50 mil pessoas respondendo uma semana o que é que achava.
velho, quando a gente ia ver, assim, era tanta informação, tanto dado, e aqui é óbvio que isso não é uma pesquisa, não é uma pesquisa com base em extrato da população, não é isso. Mas é uma massa de pessoas tão grande que o que a gente observou ali foi, velho, se as pessoas tiverem na mão delas uma forma de participar da cidade, elas querem participar. Naquela época também nascia Direitos Urbanos, lembra? O grupo Direitos Urbanos no Facebook, bombando, as pessoas discutindo a cidade bastante. E aí, nisso, a gente começou fazendo pré-campanha de Raul, acabou que Raul nem candidato foi, ele deixou a candidatura, foi na época apoiar Geraldo Júlio. A gente fez campanhas pelo Brasil inteiro, isso a gente não conseguiu colocar em mais nenhuma campanha, assim, essa ideia de fazer de uma forma muito colaborativa, mas ficou uma ideia ali, uma coisa muito clara que é, as pessoas querem participar ao mesmo tempo a gente conhecia políticos, gestores públicos, cara, que são pessoas boas, pessoas competentes, pessoas que têm vontade de fazer grandes transformações na cidade. Eu sou, e ainda mais depois desses 7 anos e tanto, vivendo, trabalhando do Colab, eu sou muito contra quem político não presta para nada, gestor público é tudo não sei o quê. Cara, tem gente boa e gente ruim em todo canto. Pô, tá um tal de passarinho com um cachorro latindo aqui, que tá uma maravilha. Mas, enfim, Fica político, tranquilo. político tem gente boa e gente ruim em todo canto. Na política é a mesma coisa, na minha opinião. E aí a gente queria ajudar essas pessoas. Então, por um lado, uma ferramenta onde o cidadão vai participar, seja transparente, interativa e tal, que tem engajamento. Então, por isso que o Colab nasce como uma rede social, muito atrelado àquilo que estava acontecendo relativo ao Facebook em si. E, pelo outro lado, uma ferramenta que seja estruturada para gestão de cidade. Então, a gente nasce, e acho que tua introdução é muito feliz quando diz a gente era muito preocupado com a porta para dentro de casa, mas a gente tem que se preocupar na hora que a gente coloca o pé para fora. E quando a gente coloca o pé para fora, a gente coloca o pé na cidade. Então, a gente nasce querendo fazer relacionamento entre cidadão e governo, engajamento cidadão, inovação dentro do governo, mas, ao mesmo tempo, com esse pé no chão da cidade primeiro. A gente nasceu em 2013, lançou, e aí a história é muito louca, né? Tu acompanhasse bem, lançou o Colab eleito o melhor aplicativo urbano do mundo, a gente dá uma estourada gigante, recebe investimento, muda para São Paulo para fazer um negócio em São Paulo, 100 prefeituras adotam a plataforma, Curitiba foi a primeira, cara, cidades Teresina, Porto Alegre, cidades pelo país inteiro adotando a plataforma, milhares de pessoas usando, e aí depois disso é que vem a dificuldade mesmo. Aí um monte de desafio, que é o que a gente tem enfrentado nos últimos anos. É isso, assim, e você vê como esse movimento, de fato, ele coincide um pouquinho com a criação do Colab, né? Antes a gente não via, né? Não tinha direitos urbanos, como você citou, o próprio Colab era algo que surgiu de uma coisa muito, não diria incipiente, porque tinha uma audiência boa, mas a questão do Facebook lá do candidato, de Raul, assim, e demonstrando já um desejo latente das pessoas quererem opinar e quererem formar redes de participação na cidade. E essas redes se formam das mais diversas formas, né? E aí o Colab, quer dizer, ele vem de uma maneira mais ligada à tecnologia, né? Isso na época do Colab nem o WhatsApp tinha ainda, né? Então eu acho É muito engraçado doido. que, né, Eu Puder, só, o WhatsApp eu chega. só fico com raiva dessas coisas, porque eu podia ter feito o WhatsApp, eu podia ter feito o Waze. Tudo veio depois e eu ia estar bilionário, mas não. Não, mas eu Mas sou você muito está aí feliz no com o que a seu. gente faz. Sou muito feliz com o Não, que a gente faz. é uma ferramenta muito legal e é isso, quer dizer, você hoje, o Colab hoje concorre com outras redes de participação, né, onde as pessoas se unem em torno de alguns propósitos, de algumas questões, né, o Ocupa Estelita é um exemplo, o Direitos Urbanos é outro exemplo, existem uma série de outros exemplos, e isso vem ganhando força porque, na verdade, as pessoas estão sentindo que isso traz resultado, né? Porque, por mais que você tenha uma visão discordante, eu não vou entrar no mérito, né, lá do projeto lá do Cais da Estelita, mas é evidente que a participação e a pressão desses grupos, né, teve um resultado no projeto, né? O projeto, ele trouxe alguns aspectos que foram trazidos desses grupos que foram, dessas redes que foram criadas, né? Então, isso é algo importante. Eu acho ali um exemplo muito interessante de como a política, a gestão pública e a gestão de uma cidade era feita antes, e eu vou falar exatamente do Facebook, porque eu acho que é a rede social, no fim das contas, não é à toa.
antes do Facebook e depois do Facebook. O CAIS da Estelita, e a discussão do CAIS em si, ela é de aprovações pré-Facebook para a tentativa de realização pós-Facebook. Então, o pré-rede social, o pré-conexão, para todo mundo que está assistindo, inclusive, às vezes eu tiro uma zona, não sei o quê, porque eu e Marquinhos, a gente tem intimidade e amizade para brincar, tirar onda um com o outro. Enfim, a gente está muito em casa aqui nessa conversa. Mas a chance, Marquinhos, da gente continuar tendo a nossa amizade, o respeito que a gente tem em acompanhar um trabalho do outro, até 2012, era impossível. Há 7 anos, eu acho, mais ou menos, que eu moro em São Paulo. A gente ia ter se afastado, a gente não estaria fazendo essa live, a gente não estaria mantendo uma conversa pré-redes sociais. Isso na política e na gestão pública mudou radicalmente. Por quê? Porque, velho, a gente hoje se conecta, a gente talvez tivesse essa conversa num bar em Recife quando a gente se juntasse. Agora o bar está no nosso WhatsApp todo dia, do grupo da família, que é pau comendo o tempo inteiro, discutindo sobre as coisas da cidade. Isso mudou radicalmente como é que as coisas são tratadas. E a gestão pública não podia ficar de fora. E a gestão da cidade, então, principalmente, não podia ficar de fora, porque o que antes era, imagina, era, sei lá, qual era o político que estava na televisão falando, eu estava no sofá reclamando, dizendo, isso é um absurdo, que absurdo. Agora eu estou na rede social dele, inclusive, devolvendo. E aí eu me conecto com o Marquinhos, que vai lá e diz, isso é um absurdo mesmo, e tal, e cria-se um grupo de direitos urbanos, e cria-se a conexão ficou muito mais fácil. Então, também, o jeito de que as pessoas se encontram para debater esse tema mudou radicalmente. E aí eu acho que a gestão pública hoje, ela tem que ser totalmente diferente. A gestão de uma cidade, ela é totalmente diferente hoje porque ela tem que ser feita de uma forma muito mais colaborativa do que era antes. E mesmo a gente formando redes, né, em torno de propostas, em torno de questões, a gente ainda vê muito que a periferia ela não se insere muito nesse debate. Quer dizer, você tem os bairros fora, mais afastados do centro, né, que formam as suas próprias redes, que têm as suas questões, e o que eu acho importante e legal nisso é que essas redes e esses grupos, eles conseguem ter acesso ao poder público porque formam redes e tudo isso de forma digital, WhatsApp, através do Facebook, através do Colab, né? Então, eu queria te ouvir um pouco sobre assim, como, do ponto de vista prático, como é que o Colab atua nessa participação social e de que forma isso pode fomentar ações cidadãs, quer dizer, ações como algo como até uma campanha de conscientização ou de educação ambiental, enfim, como é que o Colab atua nessa área? Eu vou te contar um pouco pela história, porque eu acho que a gente, por ser um negócio e por ter que, no fim do mês a gente tem que pagar as contas, sabe? Então, a gente tem que tomar decisões de como é que a gente transforma a plataforma, como é que a gente transforma o trabalho da gente muito, muito passo a passo. É tudo muito lento. São 7 anos de vida, 7 anos se reinventando, inovando, mas sempre de uma forma muito sólida, pequena, mas expandindo de uma forma sólida. Então, a primeira coisa, quando a gente começou o Colab, a decisão foi as pessoas querem participar, um prefeito precisa fazer gestão da cidade e na hora que você colocou o pé para fora, você está com o pé na cidade. Então, a primeira coisa que um prefeito... Isso aqui é meu cachorro. Ele está passando aqui atrás, um louco ali. Ó. Isso é Barack Obama, o cachorro. Olha aqui, olha aqui. E aí, assim, a primeira coisa era... Ô, Barack, pô... Ei, rapaz. Enfim, vou continuar aqui como se nada... Deixa o Barack falar. Deixa o Barack passando ali, gente passando, é uma maravilha. A gente começou a olhar muito a zeladoria urbana. Então, a primeira coisa, o cidadão ele baixa o aplicativo Colab e ele pode publicar um buraco, uma iluminação com defeito, uma poda de árvore, tem umas 70 categorias ali, e ele usa a localização e publica. Isso, para hoje, você diz, que coisa ridícula. Para a época, era completamente surreal. Porque, assim, como assim o cidadão vai participar do dia a dia da gestão, e aí a gente coloca também deveres para o cidadão, né? Porque, não é sobre reclamar de um buraco. Cara, se você tem um problema na frente da sua casa, no seu caminho do trabalho, uma calçada com defeito,
participa, dá essa informação de forma estruturada para o poder público, porque o poder público está acostumado também a tapar buraco, a fazer poda de árvore, é o que faz todo dia, inclusive. Então, agora, vamos fazer isso de uma forma estruturada, porque isso vai diminuir a quantidade de custo, vai diminuir o tempo que as coisas são resolvidas. Enfim, a gente entra muito focado em zeladoria urbana, mas com um olhar também de transparência, de tudo aberto na rede social, de forma estruturada, e a ferramenta do governo, a ferramenta que a prefeitura... O cidadão ele publica aqui o buraco na rua. A ferramenta por trás, para a gestão dessas demandas, cara, é uma ferramenta incrível. Assim, é muito boa mesmo. A gente faz uma prefeitura tapar buraco mais rápido, trocar uma lâmpada mais rápido, gastando menos dinheiro do que qualquer outro tipo de ferramenta. Porque a gente tem uma série de algoritmos de ciência comportamental para poder distribuir na prefeitura de uma forma melhor, para fazer com que a pessoa responsável por tapar buraco na cidade ela esteja sempre tentando bater uma meta. A gente estipula um tipo de governança para tentar fazer com que um tema que às vezes é um buraco só, parece uma coisa super simples. Se esse buraco passar tanto tempo sem ser resolvido, ele sobe na governança para um nível mais estratégico, para o nível tático, vamos dizer, e depois para o nível estratégico, talvez um buraco, e tem vários casos assim de cidades que a prefeitura é cliente, que chega no prefeito uma questão de um buraco, ou uma questão de um problema na bifurcação de uma rua. Para ter chegado no prefeito é porque tem algum rolo muito grande. Aí quando você vai ver é porque tem um vereador que é alguma coisa do tipo. E a gente tem que fazer essas coisas subirem. Então, tem esse lado de zeladoria urbana muito forte. Aí tem um segundo lado, que é um lado para participação social em tomar decisão. E aqui é o lado que eu mais sou apaixonado, assim, que é como é que a gente traz o cidadão para participar das tomadas de decisão da cidade. O Recife 500 anos, por exemplo, ele passou por dentro do Colab numa consulta à população para validação. A gente faz orçamento participativo, revisão de plano diretor, plano estratégico de futuro. Cara, aqui a gente trabalha bem. A Constituição Federal de 88, ela fala muito em participação social, mas é uma época de participação pré-digital, né? Pré-tecnologia. Analógica. Analógica. Então, a gente tem, e no Brasil continua tendo, uma série de conselhos que são importantes, que tem as audiências públicas que são importantes para debater uma série de questões, mas a tecnologia e o digital trouxe a gente a possibilidade de expandir isso. Então, vou dar um exemplo. A gente, orçamento participativo da cidade de Santos. 300 pessoas participando analogicamente num ano, 10 mil pessoas participando no outro, 300 analógicas e 9.700 de forma digital. Espalhado pela cidade inteira. 250 projetos em 5 regiões, grana para cada tipo de projeto, e você votava para educação, saúde, segurança, infraestrutura, eu acho que cidadania. O que é que você queria na sua região, colocar aqui dinheiro. Cara, isso é incrível, porque o que é que acontece quando o cidadão participa? Você passa a criar uma cultura de participação, que é uma coisa muito interessante. A gente gosta de fazer desde o orçamento participativo, e esse aqui é a coisa mais difícil, vamos dizer, até uma coisa mais simples. Qual é a banda que deve tocar no show que a prefeitura vai fazer, sei lá, no Marco Zero? Aqui, nesse aqui, ou então vai ter uma reforma no parque, não sei das quantas. Está licitado ali, você prefere que tenha escorrego e parquinho, ou pista de Cooper e não sei o quê. O poder público ele estrutura de forma técnica, a gente ajuda inclusive a estruturar, mas deixa para a população daquela região, daquele entorno, e aí a gente coloca de forma digital, mas análise de dados pesadamente para dizer, os jovens desse bairro, isso é uma política pública para quê? Para jovem, para idoso? Para jovem, tá bom. Desse bairro ou da cidade inteira? Não, desse bairro. Então, vamos analisar. Essas pessoas, elas preferem de tal forma. Você vai criando uma cultura de participação, e aí entra num ponto muito importante, que é controle social. Controle social, quando a gente está falando de poder público, é o quê? Coisa besta, assim, a lógica é muito fácil. Velho, se eu participo da decisão de quais são os equipamentos que deve ter na praça na frente da minha casa, tu acha que se alguém chegar lá chutando e quebrando esse negócio, eu vou ficar puto ou não vou? Vou ficar puto, eu acho um absurdo, esse negócio é meu. Então, esse tipo de controle social, inclusive assim, a reforma da praça agora está demorando 18 meses para ficar pronta. Que absurdo, eu votei nisso e esse negócio não sai. Tem alguma coisa, quando tem uma placa lá dizendo que custou 38 milhões para uma pracinha desse tamanho, vocês, como assim? Eu votei em parque, sei lá, uma coisa super simples, e de repente esse gasto inteiro. Então, o controle social ele faz com que as pessoas estejam muito mais presentes, não só na decisão, mas no cuidado pós. Então, a gente tem esse lado de participação, que eu acho muito incrível, assim, eu acho que é uma das melhores coisas que a gente tem, e a gente tem um lado de engajamento para a cidadania. Aqui a gente começou a trabalhar com muita
com muita mecânica de gamification, assim, mecânica de ciência comportamental mesmo, para poder tentar fazer com que essa pessoa que entrou por causa de um buraco na rua dela, ou que, sei lá, ou que participou de uma consulta, mas para que essa pessoa ela se engaje em prol de cidadania, que ela vá doar sangue no banco de sangue porque está faltando, ou coisas do tipo. E aí, só para concluir, isso é um triângulo que a gente tem como metodologia nossa, inclusive, e hoje a gente está muito focado, e o Colab está passando por uma transformação muito interessante, assim, do ponto de vista de produto e de como a gente trabalha, para que a gente consiga trazer uma digitalização muito maior para o setor público com o cidadão como foco. Então, o que é isso? Processos no setor público, eles são, vou dar alguns números, tá? Apenas 1,2% dos serviços públicos você consegue fazer através de um aplicativo no Brasil. 30% dos serviços públicos você só tem acesso se você for num balcão em algum lugar de uma prefeitura da vida. Então é uma quantidade muito grande. Quando a gente falar isso, vamos digitalizar todos os processos e serviços. Legal, mas também não é bem assim. Não adianta você pegar um processo errado e digitalizar, porque na verdade o digital, a tecnologia, ela traz escala, né? Ela traz possibilidade de acontecer muito mais rápido. Aí imagina, tu pega um processo ruim e bota ele a 220 no carro. Meu irmão, isso vai dar confusão grande. Então a gente tem olhado para como é que a gente traz o poder público para que ele, focado no cidadão, tenha os serviços na mão do cidadão. Então o Colab está muito se transformando num super app para políticas públicas, para transformação de políticas públicas e de engajamento e participação do cidadão. Isso tem muito a ver com o princípio da impessoalidade do setor público, até porque assim, é algo que você não depende necessariamente de pessoas ou da boa vontade de alguém ao lhe atender. Enfim, isso nunca, né, isso não vai deixar de acontecer, essa relação do cidadão com o servidor público, né, que está na ponta, que é importante, que é fundamental. Mas é isso, né? A tecnologia prestando esse serviço muito mais no sentido de organizar e até, como você falou, eu também coloquei essa provocação lá no começo, no sentido de mobilizar, né? Existem coisas, né, que a sociedade em rede que a gente vive hoje, do ponto de vista de tecnologia, trouxe, e isso é tão rápido que, se você pensar, por exemplo, eu me lembrei de um outro exemplo, há poucos anos atrás, a gente ia ter uma avenida com 4 faixas, 3 faixas, sei lá o que, só exclusivamente para carro, entre a ponte da Capunga e a ponte da Torre. Quer dizer, em pouco tempo, 1 ano ou 2, isso mudou completamente, né? Porque outra pauta entrou, né? A pauta justamente do cidadão preocupado, né, com a sua cidade, e a gente acha que esse tipo de rede e esse tipo de plataforma, como o Colab é fundamental para a gente disseminar essa prática e essa sensação de pertencimento do cidadão com a sua cidade. Mas, Guga, eu queria te falar um pouquinho agora, que você falasse um pouquinho agora sobre o Corona. Eu sei que o Colab, né, faz parte, né, do brasilsemcorona.com.br, né, um site onde, assim, cujo objetivo, mais uma vez, é unir forças, né, diminuir a disseminação do vírus. Né? Eu mesmo recebo muitos avisos aqui no meu celular perguntando sobre saúde, etc. e tal. Quer dizer, vocês fizeram um mapeamento aí disso e vieram acompanhando. Não sei exatamente se isso está ativo ainda, mas como isso é um tema importante, né, para a cidade, para o país, para todo mundo, eu queria que você falasse um pouquinho também desse site do Brasil Sem Corona, como você, né, como funciona, né, como é que você pode participar, como é que a gente pode acompanhar, né, quais são os resultados do mapeamento que isso vem trazendo. Acho que essa informação é importante para todo mundo. Legal. O Brasil Sem Corona é outra iniciativa onde a gente vê onde a gente acredita que o cidadão ele tem que ser parte se ele é parte do problema, ele é parte da solução também. E como é que nasce o Brasil Sem Corona? Existe uma startup pernambucana chamada EpiTrack, que é de um cara chamado Onício Leal. Onício é um epidemiologista, é PhD em epidemiologia, está fazendo pós-doutorado dele na Universidade de Zurique, na Suíça. E o Onício é um cara que a gente se conheceu depois que o Colab existia. Eu já morava em São Paulo. Ele também, o IPTrack ascendeu assim de uma forma muito legal nesse mercado de health tech, assim, né, de startups digitais voltadas à saúde.
E quando surgiu a pandemia foi muito louco. A gente tem várias prefeituras que são clientes da gente no Brasil. Quantas prefeituras, Gustavo, mais ou menos, vocês têm? Então, a gente tem mais de 100 prefeituras que usam a plataforma oficialmente, mas a gente não tem em todas essas prefeituras um contrato direto onde a gente presta um serviço. A gente tem uma plataforma gratuita e uma plataforma /serviço pago. E aí, dessa do serviço pago, por exemplo, a gente tem Teresina, Recife, Maceió, Aracaju, Niterói, Angra dos Reis, Mesquita, Juiz de Fora, Campinas, Santos, Santo André, que mais? Pelotas, Porto Alegre, sei lá, tem várias cidades pelo país. E aí o que a gente tem um grupo também, a gente fala muito em colaboração, então colaboração do lado do cidadão, colaboração também do lado do setor público, a gente tem grupos de WhatsApp e da ferramenta em si, com secretários e secretárias de tudo quanto é cidade do país. Porque a gente quer que eles troquem muito, a gente traz as coisas, mas quer que eles troquem sobre diversos temas. E aí quando começou a pandemia, a gente estava ali, na nossa, tranquilo, e eis que de repente a gente começa a ver uma movimentação entre eles. Pô, tem alguém aí fazendo algum plano sobre coronavírus e tal? Começou a rolar, daqui a pouco disseram, ó, Colab, a gente está precisando da ajuda de vocês. Está precisando da ajuda de vocês, o que é que vocês podem fazer? A gente chamou algumas pessoas de algumas cidades para uma reunião, uma videoconferência, e aí eu lembrei de Onício e disse, cara, tem EpiTrack, Onício é um cara, pô, especialista nisso, melhor do que eu ficar falando qualquer coisa, vou trazer o Onício para falar, para dizer qual é a visão dele, como é que ele enxerga, coisas, o que é que tá rolando na Suíça, inclusive, que ele tá lá, e aí a Suíça tinha começado antes, né, e a gente vê o que é que a gente faz. Enfim, teve essa reunião, o Onício apresentou uma estratégia de vigilância participativa, que é quando o cidadão participa do mapeamento de casos em qualquer lugar. Onício é um especialista disso. Enfim, daqui a pouco eu respondo. Onício é um especialista em vigilância participativa, o doutorado dele é em cima disso. Ele é um dos caras, ele é mundialmente conhecido como um cara da vigilância participativa. E o jeito bem simples assim de dizer é o seguinte, de apresentar é o seguinte. Vamos lá. Se eu tenho os sintomas do coronavírus, ou se os sintomas da Covid-19 mapeados, tosse, febre, alguns sintomas ali. E eu começo a mapear com 1.000 pessoas quem está com os sintomas possivelmente da Covid-19. Aí vamos lá, dessas 1.000 pessoas tem lá, Marcos responde hoje, diz, estou com febre, tosse, sem respirar direito, perdi o paladar, não sei o quê. Velho, a chance de você estar com a Covid-19 de você estar com a Covid-19 é grande. Então, beleza, eu vou te pegar como um possível caso. E eu estou mapeando 1.000. Como eu mapeio 1.000 e 10 estão com possíveis casos, eu digo, pô, tá ok, e eu tenho uma pessoa no hospital. Beleza. Quando dá amanhã, esse 10 virou 20. Daqui a uma semana, esse 10 virou 50. O que é que eu sei? Eu sei com cerca de 15 dias de antecedência que 5 vezes mais pessoas estão infectadas, ou seja, 5 vezes mais pessoas vão bater no hospital. 5 vezes. E aí eu sei disso antes de qualquer um, porque o sistema epidemiológico municipal, ou na verdade governamental, ele só contabiliza uma pessoa no momento que ela chega num hospital da vida, que ela é testada e ali ela é uma pessoa que tem um caso. Então, quando você faz isso, você adianta em cerca de 15 dias e você consegue começar a prever para onde os casos estão indo. E aí a gente, quando recebe isso com localização e no tempo, então a gente acompanha a gente acompanha e fazendo reporte epidemiológico tanto do espaço da cidade, onde na cidade a epidemia está indo, quanto no tempo. Enfim, a gente junta EpiTrack e Colab e coloca isso no ar. Hoje, se você entrar, qualquer pessoa que está aqui assistindo, entrar no Colab, você vai ter logo de cara lá como é que você está se sentindo. E a gente está mapeando isso no Brasil inteiro. Para ter ideia, tem mais de 250 mil reportes das pessoas. E aí, o que é que rola por trás? Enquanto a gente está fazendo isso com a população no Colab, por trás, os algoritmos epidemiológicos da EpiTrack rodam e eles conseguem indicar para onde a doença está indo no território. Então, um bairro vai lascar tudo daqui a 15 dias. Ou, sei lá, e também no tempo, está crescendo, está diminuindo. A gente começou a fazer isso e começou a indicar, inclusive, e aí fez um trabalho com a Prefeitura de Caruaru, com a Prefeitura de Teresina também está fazendo, que é indicando onde a Prefeitura deveria rodar os testes dela.
Como não tem teste para todo mundo, a gente conseguiu dar um nível de assertividade 3 vezes maior do que o randômico pela cidade, dizendo que naquela região ali tinha. Isso é economia de recurso público absurdo, assim, e é muito mais assertividade para você conseguir combater a doença. Nesse momento, a gente está começando a rodar para pegar a segunda onda que vem por aí. É impossível, eu não vi Recife. Ainda bem que Recife diminuiu absurdamente os casos. Poucas pessoas, eu acho que já tiveram alguns dias que teve 0 óbitos, mas a tendência, do jeito que a coisa vai, porque é natural do ser humano, vai, libera mais, as pessoas se preocupam menos e tal. A partir disso, vai vir uma segunda onda, e a gente quer, eu posso ter certeza absoluta, quando a gente mapear esse negócio, a primeira coisa que a gente vai fazer é prefeitura, governo do estado, população, tá vindo aí a segunda onda, tá vindo a segunda onda, segura a onda, para que isso não seja de um jeito muito, muito pesado como foi a primeira. Guga, a gente tem mais uns 5, né, um pouco mais de 5 minutos, a gente estabelece mais ou menos 45 minutos de papo. Tem muitas pessoas aí que estão colocando algumas dúvidas, algumas conversas, algumas questões. Eu não sei se vai dar para a gente responder todas elas hoje, eu acho que não, mas a gente está anotando tudo aqui, né, e as questões que foram direcionadas a áreas a gente responde. Você pode responder da forma que quiser. A gente vai responder os comentários e qualquer tipo de pergunta nos stories. Então, assim, daqui para sexta-feira a gente vai estar tudo lá. Você pode fazer a mesma coisa ou entrar em contato diretamente. Ou até alguma pergunta que você tenha visto aí que você acha interessante, você também pode responder. Mas essa questão do corona é uma questão que, logicamente, interessa todo mundo. E mais uma vez, assim, só funciona de fato, né? Isso de forma colaborativa, né? Porque é algo que o cidadão precisa ativar, né? É uma informação que precisa vir dele e só ele pode participar. Mas assim, uma pergunta meio que para fechar, depois a gente vai falar mais um pouquinho, mas acho que é uma pergunta importante. Assim, como é que a gente pode se tornar cidadãos mais ativos, né? Mais responsáveis socialmente, mais preocupados, né? Com a rua, com o coletivo, menos com o individual, né? A gente tem na próxima semana, inclusive, uma live que vai falar sobre infraestrutura com foco no transporte ativo, né? A gente precisa discutir, a gente precisa trazer menos protagonismo do carro, do transporte individual motorizado, o carro sobretudo, como elemento principal ou central quando se vai se planejar o sistema viário de uma cidade ou qualquer outro tipo de investimento. Então, eu acho que essas questões, né, vêm cada vez mais vindo à tona e eu fico muito feliz porque todas elas estão lá no Recife 500 anos, a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre cada uma delas, né? E de certa forma, de uma forma muito transversal, tudo passa também pelo tema da nossa conversa de hoje, né? Sobre participação social, cidadania. E aí eu queria te ouvir assim, o que a gente pode fazer, na tua opinião, para se tornar um cidadão mais ativo, mais responsável com o coletivo, né? Enfim, o que é que tu imagina que sejam atitudes cidadãs, atitudes colaborativas aí para a gente melhorar a nossa cidade, Recife. Estou falando de Recife especificamente, mas isso vale para muitas. Eu acho que, assim, eu acho que não tem uma resposta completamente pronta para isso. Eu acho que não existe um caminho completamente pronto. E eu acho que muito dele passa pela política no melhor sentido que a palavra tem. E, assim, e parte muito de uma coisa que, a partir da participação, você percebe que você não está só no mundo e que o mundo não gira ao seu entorno. Então, eu vou te dar exemplos de a gente ouve relatos no Colab em si o tempo inteiro, e eu vou te dar, inclusive, o meu exemplo de uma coisa ridícula, tá? Mas assim, até a época que eu morava em Recife, eu morei em Recife até 2014. Na época eu morava em Casa Amarela e meu escritório era ali no Recife Antigo, ali na perto do Marco Zero. E eu ia de carro todo dia Onde eu pro estou agora? escritório. É verdade, é bem pertinho, né? Era como é o nome da rua? Na Maria Dona, César. Dona Maria É Maria César, César? exatamente, exatamente. E eu ia todo dia de carro pro escritório, pegava um trânsito infernal, assim, 50 minutos de trânsito para ir, 50 minutos para voltar. E quando eu chegava lá, eu chegava puto, né? E puto, e para o carro em qualquer canto, e eu tô nem aí,
E, sabe, na época, eu tenho zero problema em falar. Tipo, eu acho que todo mundo tem que evoluir na vida e eu acho que, nesse ponto de vista, eu evoluí. Você parava o carro de qualquer jeito, você não tá nem aí, você não tá preocupado com a calçada, eu tô nem aí pro pedestre. Muita gente tinha esse sentimento naquela época e fazia isso de uma forma, acho que muito, muito pior do que hoje. E o exercício de publicar no Colab alguém estacionando de forma irregular me fez olhar e dizer, porra, tá tudo errado. Como assim uma lata tem que ficar no lugar de onde as pessoas vão caminhar? Como assim a gente dá preferência muito mais para carro? Então, a participação, e aí você vê, é só um estalinho de participação. É só um estalinho de, é só um estalinho de dizer, pô, aquele cara tá fazendo um negócio que tá errado. E aí você se observa e faz, eu não vou mais fazer errado. Então tem diversas formas de participação. Audiência pública, vai para uma audiência pública. Vai ouvir o que é uma audiência pública. É um inferno, inclusive, é um saco. Mas é ótimo para você aprender que existe um debate, que tem que ter discussão sobre o assunto. Participar de forma cidadã é você tirar o olho do seu umbigo e você começar a pensar que a cidade, aquele espaço, a partir do momento que você colocou o pé para fora de casa, ele é de todo mundo, ele não é seu, inclusive. Então a gente tem, e Recife eu acho que a gente tem algumas características que não são só de Recife, são de várias cidades, são do país, enfim, mas que a gente leva as coisas muito como se pudesse passar por cima dos outros. Vejo isso talvez por ser uma cidade a gente que é classe média, Uma cidade a gente muito desigual, né? é isso que eu ia falar. A gente fala assim, porque Recife é um ovo. Não, Recife não é um ovo. Recife é muito desigual. E no fim das contas tem, sei lá, 10 mil pessoas que mandam na cidade há trocentos anos. E então você acha que todo mundo é aquilo ali, né? Porque a desigualdade é muito grande. Tem 10 mil pessoas numa classe lá em cima e tem 1,5 milhão de pessoas ralando muito mais. Eu vou dar só para finalizar, assim, uma coisa que eu aprendi muito em Recife. Aprendi contigo, aprendi com o Chico Cunha, aprendi com gente que estuda a cidade, que são coisas bestas. Cara, 70% das pessoas estão no ônibus, estão na calçada, porque a cidade da gente é toda feita para carro. E aí, eu me lembro de trabalhar com políticos e eu não quero, eu não acho que a culpa é de político, eu acho que a culpa está na estrutura. Que o político, por exemplo, ele vai de carro com motorista para os lugares. Eu me lembro que teve um desses políticos, eu não vou citar quem foi, mas foi muito engraçado. A gente estava conversando sobre uma convenção, sobre, enfim, algum evento que ia ter, e ele disse, não, vamos fazer em tal canto, porque lá é ótimo. É ótimo para estacionar, é ótimo para tudo. Aí, tipo, todo mundo que estava ao redor, que não era político, porque ele ia com carro com motorista, todo mundo. Aí eu voltei e disse, desculpa, mas é porque tu vai com teu carro com motorista, mas o resto não vai e não é fácil chegar, não tem transporte público e tal. Então, essas pessoas estão tomando as decisões. E eu não acho que elas são ruins por causa disso. Mas a gente precisa trazer essas pessoas também, e o jeito de a gente ter uma política onde a população, de uma maneira geral, está mais no poder, é a partir do momento que a gente vê que todo cidadão deve e pode participar. Pode participar no seu bairro, na sua comunidade, numa audiência pública, usando o Colab, enchendo o saco do prefeito, do vereador, da vereadora, da deputada, sei lá quem for, no Facebook, no Twitter, e isso vai fazer com que você, pessoalmente, também cresça bastante. Cresça porque as pessoas, no fim das contas, elas na internet até são mais hipócritas, mas no dia a dia tem duas coisas. O ódio na internet é muito maior do que no dia a dia. É muito difícil ter ódio pessoalmente. Essa foi uma frase que eu vi hoje de Irina, que é a diretora executiva do Renova BR, que eu fiz uma live com ela. É muito difícil ter ódio pessoalmente. Quando você chega no Congresso Nacional, a pessoa do PSOL com a do PSL são amigas, porque não vai ter ódio ali no dia a dia. Mas na internet tem bastante. E a mesma coisa, isso acontece também com a hipocrisia. A gente na internet, as pessoas na internet vão lá no comentário e só grita qualquer coisa, mas no fundo, a partir do momento que ela aponta o dedo para alguém no dia a dia, ela começa a mudar. Então ela começa a fazer diferente. Então é isso, é ter interesse, porque no fim das contas, cara, a nossa casa tem 50 metros quadrados, 60 metros quadrados, 100 metros quadrados. A cidade inteira está à disposição da gente. A gente tem que tomar conta. Porque se não tomar conta, para acabar assim, mas é a frase de Platão. Se você não gosta de política, saiba que você vai ser governado por quem gosta. O que importa, Então, exatamente. então participe, velho. Senão, depois não reclame. Participe, senão não reclame. Muito bom, Guga. Valeu demais. Agradeço muito a sua presença, né, nesse bate-papo. Assim,
passou rápido e a gente evidentemente tinha muito mais o que conversar. Muito obrigado mesmo, mais uma vez. A gente vai ter outras lives, outras oportunidades da gente bater um papo. Eu queria aproveitar e convidar todo mundo para a próxima semana. A gente vai ter aqui conosco o Francisco Cunha, que Gustavo acabou de citar aqui, né? É um cara que nos últimos anos, ele é arquiteto urbanista e nos últimos anos ele é consultor de empresas, mas nos últimos anos ele tem se dedicado muito a essa questão do transporte ativo, né? Das calçadas, enfim, aquela coisa da diminuição do protagonismo do carro. Então a gente vai falar sobre mais um dos caminhos estratégicos do Recife 500 anos, na próxima live, na próxima quarta às 17 horas. E, inclusive, por um motivo muito especial, porque no dia 22 a gente tem o Dia Mundial Sem Carro, agora na próxima semana, e dia 25 é o Dia do Trânsito. Então, está bem adequado aí a nossa semana que vem a gente tratar desse tema por aqui. Guga, muito obrigado por você ter atendido o nosso convite. Marquinhos, eu que te agradeço e assim, eu falo do tempo que eu tô fora de Recife, é muito doido como a gente é apaixonado pela essa cidade da gente, assim, eu adoro Recife, eu amo Recife demais, assim, e o que eu posso dizer é conta comigo para qualquer coisa, conta com o Colab para qualquer coisa, porque a gente nasceu e eu sou muito feliz por isso. A decisão de vir para São Paulo foi uma decisão de negócio, mas o Colab nasceu e foi pensado para Recife, pura e simplesmente. Depois foi reconhecido como o melhor aplicativo urbano do mundo, de participação em governo do mundo, a gente tem contrato com a ONU Global, a gente tem vários reconhecimentos tipo, internacionais, mas de uma coisa que foi pensada pura e simplesmente em Recife. O Colab nasceu e nasceu só para Recife. A gente só lançou em Recife. Depois é que foi tomando uma proporção enorme. Então, conta com a gente para tudo, velho. Para qualquer coisa. Eu, particularmente, estou totalmente à disposição. Para todo mundo que está assistindo, inclusive o que o Marquinhos falou, se tem alguma dúvida, me manda aí, manda por Instagram, qualquer coisa. Eu sou totalmente aberto também. A gente bater um papo e até a próxima. Para todo mundo que está assistindo, inclusive semana que vem, muito melhor do que está assistindo o Gustavo, é estar assistindo o Francisco Cunha, um cara que tem muita coisa para dividir. Falou, gente. Então, até a próxima quarta, às 17 horas, com o Francisco Cunha, para a gente falar sobre transporte ativo e outras questões aí ligadas à mobilidade. Um abraço a todos, obrigado. Até a próxima. Tchau, Guga. Valeu. Valeu, velho.